Mas agora eu queria olhar para a nossa fórmula da criação sobre uma outra ótica. Olhar para o outro lado dela, para os efeitos, para os nossos resultados. E perceber que a nossa vida se comunica com a gente o tempo todo. E se a gente souber ler, a gente tira muito proveito disso. Vamos olhar para essa figura aqui na tela e perceber duas criações, ou dois efeitos. Primeiro, a gente trouxe um fruto, que é uma maçã, como um exemplo. E depois um bebê. São duas criações. E repara que dentro desse fruto a gente consegue observar com muita facilidade a semente. Repara também que para a gente conseguir criar um bebê, existe a combinação de uma parcela masculina, que é o sêmen do homem, com o óvulo da mulher, que é a parcela feminina, que é quem vai fazer a gestação do processo. E a partir dessa combinação, a gente consegue obter essa criação. Tem uma coisa muito curiosa aqui. Todo efeito, ele é uma dádiva. E por que eu digo isso? Eu destaquei aqui, ó. Perceber que na nossa vida a criação é uma dádiva. Se você notar, se você parar para refletir, a gente não cria maçã. A gente não cria essa casca aqui. A gente não cria. A gente não cria o bebê criando o braço, o olho, o ouvido, o nariz. Não é assim que a gente faz. Existe um processo que parece estar desconectado. A gente produz as causas que a gente já aprendeu a fazer e a gente obtém o efeito desejado. Justamente a vida se comunicando com a gente, mostrando, olha, tem uma outra parcela dentro dessa equação aí, que você talvez não consiga enxergar, mas que você, se você for um bom observador, você vai notar. Quem te deu esse efeito? Quem te deu esse efeito? Foi Deus. Só que Deus e a justiça divina, ela funciona aqui. A criação, ela só vai sair da forma como você quer se você conseguir produzir as causas precisas, as causas corretas para que aquela criação seja obtida. Então, toda vez que a gente vive uma experiência na nossa vida, que a gente cria uma determinada coisa, a gente tem que ter esse entendimento. Por mais que, no momento, seja desafiador a gente entender isso. Eu criei uma coisa, não é o que eu quero. Como que eu vou ler essa experiência? Olha, eu preciso entender um pouco mais como produzir as causas para que eu experimente exatamente o que eu quero. Muitas vezes você cria na sua cabeça que você quer ganhar um determinado troféu, você quer ganhar um jogo. Você vai lá, você joga, mas você acaba perdendo. Nota, é uma criação similar. Você ainda estava jogando. Só que ao invés de você ganhar o jogo, você perdeu o jogo, mas você está envolvido no jogo. Isso mostra para você, se você fizer uma análise profunda e detalhada, que a vida é sobre criação e precisão, para que a gente consiga obter a criação desejada. Dentro desse filme que a gente trouxe para vocês, em que ele atravessa as Torres Gêmeas, dentro desse filme você vai observar um momento em que ele, conversando com outra pessoa muito experiente, né, nesse processo de equilibrismo, ele fala assim, olha, grandes nomes da história, eles caíram justamente na fase final. Isso acontece muito na nossa vida. É justamente o ponto em que você vai se conectar com a dádiva. Todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, toda aquela autoimagem que se sente incapaz, ela faz com que você se sabote ali no final, com que você acabe não conseguindo levar aquele processo até o momento que você se conecta com o resultado desejado. Então aqui dentro, o que a gente precisa observar? Um desvio lá nas primeiras fases, ou seja, nas causas, né, na escolha e no processo de aprendizado, geram desvios nessa fase aqui, que é o efeito, ou na criação. Se você tem desvios para excesso de energia, o que vai acabar acontecendo? Você vai se tornar uma pessoa acumuladora. Você vai entender isso aqui, ó. Autossuficiência, arrogância e ansiedade é um grande feedback. Pessoa acumuladora é aquela pessoa que tem, sei lá, 10 carros. Ela não consegue usar. Sabe? Por mais que ela queira, ela não consegue usar. Então, ela tem algo que ela não precisa ter. É como se fosse um rebote de uma escassez muito forte, sabe? É quando você ganha a capacidade, de repente, de ter dinheiro e etc., e você reflete aquele desequilíbrio no outro extremo. Por outro lado, existe aquela pessoa que vive a escassez. Falta. Ela não tem o que ela precisa, ela não tem o que ela deseja, ela abre mão, ela sente a escassez na vida dela, seja no relacionamento, seja no dinheiro, seja na saúde. Ela sempre percebe que tá faltando. Ela não consegue desfrutar exatamente da vida que ela gostaria de ter. Abundância significa dizer você viver e você experimentar, você ter exatamente tudo o que você quer, sem restrição, sem limitação, nem mais, nem menos. E por que não mais, Cadu? Eu vou te explicar o porquê. Existe uma coisa muito interessante dentro dessa polaridade aqui, que é o ritmo. A gente oscila de um lado para o outro. Então, quando você deixa a energia desviar para esse lado, significa dizer que você não tem controle sobre ela. Ela também vai acabar desviando para o outro. É muito por isso que algumas pessoas que viveram muita escassez acabam acumulando e vice-versa. Isso acaba acontecendo. Muitas vezes uma pessoa que acumula na parte financeira dela, ela acaba vivendo escassez no relacionamento. Porque no fundo, isso aqui é só um reflexo de todo o domínio da energia dela. Isso aqui é um efeito, mas existem causas que produzem esse efeito. E os mesmos erros que você comete dentro de um determinado aspecto da tua vida estão presentes em outro aspecto, porque tudo é sob controle da energia original. Tudo é sob controle do poder de pensar. Se você não consegue controlar o seu poder de pensar aqui, você certamente também não vai conseguir controlar em outras realidades, em outros aspectos. Então, quando sua autoimagem não está ajustada, aquilo vai se refletir lá. É muito normal a gente ficar com pena de dar as coisas, né? A gente olha para aquela coisa e a gente fica com pena. A gente fala, ah, mas isso aqui tá novo, acabei me arrependendo de comprar, deixa aí para ver se no ano que vem eu uso. Aí o negócio fica velho, aí você dá, mas você não deu enquanto estava novo. E isso deriva do fato da gente não entender a abundância na nossa vida. A gente não entender que Deus dá pra gente tudo que a gente produzir as causas. Se a gente tiver a exata certeza que nós temos o potencial de ter qualquer coisa que a gente realmente quer, não faz sentido a gente ter nada além do que a gente quer. O que a gente precisa viver e treinar nossa mente é na abundância, no merecimento. Conclusão, bem-estar. É a gente ter o cenário de vida que a gente realmente deseja. Vamos entender o que é pensamento? Toda vez que você fala de pensamento, toda vez que eu falo de pensamento, eu queria que vocês tivessem algum esquema mental, para que isso facilitasse toda a tua compreensão. E aqui eu quero trazer uma afirmação muito rícola do Nikola Tesla. E depois a gente vai explorar um pouco mais quem foi Nikola Tesla e quais são os conhecimentos, os conceitos que ele trouxe. Foi um grande inventor e realmente uma pessoa com um conhecimento extraordinário. Ele disse assim, ó, se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. A gente precisa entender essa afirmação se a gente realmente quer criar a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos. Quando ele diz que
a gente deve pensar em termos de energia. Eu queria que você tivesse muito claro, de forma didática, que tudo é energia. E por isso que tudo pode mudar, tudo pode tomar uma forma. Nossa alma provê a nossa energia vital. E a nossa energia faz com que a gente crie o nosso corpo físico, faz com que a gente crie as nossas experiências. Então, em outras palavras, eu posso dizer que nós somos energia. E como energia que somos, podemos nos transformar. Podemos mudar a versão da pessoa que nós somos, assumimos uma nova realidade e vivemos de uma forma completamente diferente. Então, se você entender que energia é uma coisa que se transforma, você vai entender que a CIMT e todo o processo que você está inserido é um processo de crescimento, é um processo de mudança e é um processo de transformação. Agora, quando ele começa a falar que é para você pensar em termos de frequência, aí fica um pouco mais difícil. Mas só que tem algumas coisas na nossa vida que facilitam muito esse entendimento. Pensa em várias linhas, tá? E eu vou dar alguns exemplos. Se você se conectar num rádio, você vai ver que tem várias estações de rádio em que programas estão passando, as pessoas estão comentando, músicas estão sendo transmitidas. Mas você só consegue escutar aquela que você se sintoniza. O celular, quando você liga de um celular para um outro celular e disca um determinado número, o que você está fazendo é entrar na frequência daquela outra pessoa para você conseguir conversar com ela. Se você voar num helicóptero ou num avião, você vai ver que eles se comunicam através de frequências. Eles estabelecem a frequência que eles vão usar durante todo o voo. Isso é frequência, é como um canal de TV. Você põe o programa que você quer assistir e o programa está lá passando. A nossa vida também é assim. A gente precisa se sintonizar na frequência de realidade que a gente quer. Então imagina que todas as realidades estão criadas, todas são possíveis, mas você está sintonizado em uma específica. E se você quer mudar a sua vida, você precisa ir para uma nova frequência. É isso que o Nikola Tesla quer trazer. E agora eu vou explorar um pouco esse aspecto de forma mais detalhada. Depois nós vamos pensar em termos também de vibração. E se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, sugiro que você pesquise sobre a vida dele. Ele tem um trabalho muito interessante sobre os números 3, 6 e 9. Que mostra pra gente o quanto os números explicam a nossa realidade. Mas é um trabalho, assim, sem precedentes, uma coisa sensacional. Depois, reforçar que somos energia e por isso podemos tomar a forma que desejarmos. É um processo de lapidação da pessoa que somos. E aí vamos avançar para essa figura aqui. Então imagina essa matriz e imagina que são várias linhas, tá vendo? Cada uma dessas linhas, elas representam uma frequência de realidade. A gente já explorou o ponto do momento, então a gente sabe que no ponto do momento a gente está em uma determinada realidade e existem sempre possibilidades para cima e possibilidades para baixo. Então essas frequências elas são infinitas. Mas quanto mais você pensar que você pode melhorar a sua vida, você vai surpreender porque cada vez mais frequências vão se abrindo e você vai encontrando com realidades que realmente não faziam sentido nenhum, talvez há 1, 2, 5 anos atrás. Mas é incrível como esse processo realmente é real e como ele funciona. Então elas estão conectadas com as frequências imediatamente superiores e inferiores. E é justamente por isso que a gente vai subindo em blocos ou descendo em blocos. E é justamente por isso também que a gente consegue mudar de frequência numa fração de segundos. Então às vezes você está num lugar que está todo mundo para baixo, daqui a pouco você bota uma música e você vê que o pessoal já muda o humor, muda o astral. A gente consegue se mover de uma frequência para outra de uma forma muito rápida. Mas isso não significa dizer que a gente consegue mudar de frequência de forma sustentável, de uma forma muito rápida, tá? Acessar uma frequência é rápido, mas se manter nela é um grande desafio. Então, quando você está vivendo na sua realidade, o que você está, na verdade, é imerso, como se você estivesse nadando dentro de uma piscina. Você está imerso em uma determinada frequência. Para você mudar para outra, você pode até acessar, você pode desejar, você pode conhecer. Você vai lá, bate e volta, bate e volta. A tua autoimagem te puxa para aquela frequência anterior que você aceitou internamente que é para você. É a sua realidade. Então, isso precisa estar claro. O processo que a gente vai buscar aqui é um processo de mudança, é um processo de entrada e de estabilização numa nova frequência de realidade. Uma vez que a gente entende esse processo, você vai continuar abrindo frequências para cima e uma vez após a outra você vai vivendo novas realidades. Então, quando subimos de frequência, tendemos a desestabilização. Isso aqui, gente, é muito importante, porque isso aqui faz você parar no processo. Se você observar pessoas de muito sucesso, quando elas sobem, elas têm uma tendência a, de repente, passar por experiências que não fazem nenhum sentido. Então você vê o cara lá com uma vida maravilhosa, o cara cheio de dinheiro, o cara com sucesso no relacionamento, tudo que você olhando pela foto você queria ter. Só que quando você vai ver, o cara se suicida. Aí você fala assim, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Esse cara, ele tinha uma vida difícil pra caramba e ele lutou, ele cresceu, o cara virou um popstar, virou um artista famoso, sonho de tanta gente. Como é que esse cara tira a vida dele? Isso não faz sentido. Mas faz sentido quando você entende que essas frequências de cima, elas são frequências mais aceleradas. Então é mais ou menos como você dirige um carro. Se você dirige o carro devagar, você consegue ter muito mais controle sobre o carro. Quando você começa a acelerar, entrar em frequências mais aceleradas, ou seja, você tá no carro 180, no carro 200, você vai ver que ele fica mais leve. Isso não significa dizer que a gente precisa ter medo das frequências mais elevadas. Significa dizer que a gente precisa de estabilidade. A gente precisa entender como que esse processo funciona. Nós não temos muitas vezes acesso a grandes frequências de realidade porque a gente não dá conta de ter. A gente não é capaz de ter. E isso você só entende quando você começa a crescer e começa a mudar de realidade. Você começa a perceber que se você não souber dar não, aquele negócio que era um probleminha na sua vida vai virar um problemaço. Você realmente vai dar escala para as coisas. E isso tem que estar anotado para você. O processo da CMT é sobre você entender como criar a sua realidade de forma matemática. Então, uma vez que você entende como fazer a primeira mudança ou alcançar o seu primeiro cenário de vida, você vai ganhar uma capacidade absurda de fazer isso uma vez após a outra. E isso sim te leva para patamares inacreditáveis. Não é só sobre alcançar um cenário, é sobre dominar o processo de como você cria um cenário. E aqui é o ponto de partida. Quando tomamos uma decisão, mudamos de frequência. Ou seja, se você está nessa frequência de realidade, se você quer acessar essa outra, você precisa decidir. Quando eu falo de decidir, é todo aquele processo que a gente olhou. A gente tem que tomar uma decisão que está baseada em clareza, ou seja, estabilidade dos pensamentos, saber o que a gente quer, não é nem convicção nem dúvida. É a gente estabilizar a energia e saber o que a gente realmente quer criar. Aí você começa realmente o processo de entrada na frequência. Mas esse processo, a gente pode dizer que ele acontece em 3 etapas. A primeira é essa decisão, essa clareza, é quando você toca na frequência e você consegue se estabilizar lá nela, ou seja, fica muito claro para você que aquela é a frequência. Quando você está dentro de uma frequência, você naturalmente começa a acessar tudo que faz parte daquela realidade. Os caminhos, as soluções, elas começam a aparecer. É como se fosse um novo mundo, é como se fosse uma nova realidade. E de fato é, porque é uma nova frequência. Uma vez que você entrou nessa frequência, você começa a acessar o como. Lembra, aqui eu tô falando do quê? Estabilizei, eu começo naturalmente a acessar o como.
Isso é fantástico. Quando você entende, você vê que tem uma lógica divina fazendo com que isso aconteça. E quando você domina esses dois processos e sustenta, você acessa a criação da sua realidade, que é a abundância. Então isso aqui, gente, nada mais é que uma outra forma de apresentar para vocês a fórmula da criação. Um processo de escolha, um processo de aprendizado, que quando somados geram a criação. Então, ó, só para a gente lembrar, a velocidade de entrada em cada etapa da frequência depende do grau de intensidade. Se eu dou muita intensidade para aquela determinada coisa, se eu quero de verdade, eu realmente vou acelerar essa minha mudança de frequência. Quando eu quero mais ou menos, o negócio fica bem difícil. E quando eu quero mais ou menos, eu não entro na frequência. Se eu não entro na frequência, eu não encontro os caminhos. Então parece que aquilo não é para mim. Então, intensidade é uma palavra importante. Mas intensidade não é a única palavra. Quando a gente quer entrar realmente na frequência, a gente precisa lembrar disso aqui, ó, naturalidade. Para um milionário, é natural ele viver ideias de milhões. É natural ele fazer uma compra de um imóvel de hoje para amanhã que ele nem conhecia esse imóvel. É uma coisa que faz parte da realidade dele. O bilionário também. Você vai entender que determinadas coisas são naturais para quem está numa determinada frequência. Se você pensar, por exemplo, em um grande executivo, ele receber propostas de emprego, às vezes até superiores ao dele, é uma coisa natural, porque ele é um grande executivo. Então a gente tem que ter essa naturalidade para a gente realmente entrar na frequência, para a gente realmente aceitar que aquela realidade é pra gente. Quando a gente faz esse processo de criação de realidade de uma forma intuitiva e a gente acessa uma frequência de realidade, que é uma frequência grandiosa aos nossos olhos, relativamente falando, é muito comum que a gente passe por esses desafios e não tenha eles mapeados. E por conta disso, a gente não consiga corrigir o processo. E é justamente isso que acontece quando a gente chega de uma forma intuitiva no cenário de vida. E eu falo que essa IMT ela é uma coisa muito, 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 muito rica, justamente porque ela faz com que a gente aprenda o processo de criação da nossa realidade. Isso significa que todas as vezes que a gente passar por qualquer desafio, pelo menos a gente consegue reconhecer. Isso é fantástico. Mesmo que você ainda não consiga corrigir da forma como você gostaria, você consegue identificar. E isso é fundamental. É legal conseguir ter sucesso na vida, mas é muito mais legal a gente conseguir criar a nossa realidade e aprender esse processo e aprender os desafios que existem dentro desse caminho. Quando o Cadu fala que nós somos energia, ele tá dizendo pra gente que a gente consegue se modificar. Quando o Nikola Tesla traz isso, muitas vezes a gente nem consegue identificar, não, entendi que eu sou energia. Energia, ela se transforma. E é exatamente esse o ponto aqui. Significa, a gente já tem uma primeira informação aqui, que a gente consegue se transformar. E é isso que eu tô ilustrando pra vocês aqui, quando eu coloco duas bonequinhas com um rostinho um pouco diferente. A gente tá falando de uma mesma pessoa, mas a gente tá falando que internamente a gente consegue se modificar. Então, quando ele fala, pense em termos de energia e frequência, a gente já tem uma nova informação, e eu quero trazer isso aqui pra vocês na nossa figura. Eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui, ó, Mande. Vou botar aqui, passado, tá? Nova Mande, vou botar hoje, para que vocês consigam entender o que a gente tá falando. O que eu tenho aqui nessa Mande do passado, e aí você se identifica com a sua vida e pensa sob a sua ótica, né? Eu tenho um conjunto de pensamentos, de crenças, de ideias fixas sobre mim. Eu me enxergava de uma forma completamente diferente. Eu penso de uma determinada forma sobre os outros. Eu tenho uma concepção de realidade. Eu acho que determinado patamar financeiro é pra mim. Eu acho que eu não consigo alcançar muito mais do que isso daqui. Eu tenho tal profissão. Eu me enxergo de determinada forma. Esse conjunto de coisas que passam pela minha cabeça o tempo inteiro, isso aqui faz com que a gente opere numa determinada frequência. Olha aqui. Que nesse caso é essa linha. Quer dizer, esse conjunto me coloca numa determinada frequência de realidade. E, obviamente, você já sabe que isso vai te gerar um resultado. Porque se eu ajo, se eu me comporto de acordo com o que eu penso, da forma como eu me enxergo, de acordo com os meus sentimentos, as minhas dores emocionais, etc, 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 o meu resultado, ele vai ser sempre coerente com isso daqui. Então, os caminhos que eu preciso pra chegar onde eu tô hoje, eu já conheço. Vamos começar a pensar numa realidade em que você ganha, sei lá, vamos pensar aqui, 100 mil por mês. Ou, vamos botar uma coisa acima, tá? Pensa numa coisa acima da tua realidade hoje. Ou 1 milhão por mês. Aí você vai falar, tá, consigo pensar. Vamos pensar no relacionamento que você quer. Agora pensa naquela casa que você quer morar. Agora pensa naquela empresa que você deseja criar. Agora pensa na equipe que você deseja ter. Você consegue fazer isso. Em outras palavras, o que eu tô dizendo pra você é que quando eu falo pra você imaginar um cenário de vida, você consegue imaginar. Você consegue vir aqui pra cima. Só que por que isso aqui não se traduz num resultado? Porque você não consegue se manter lá em cima. Essa é a nossa dificuldade, justamente porque a nossa autoimagem puxa a gente pra onde a gente tá. E o que acontece? A gente volta pra cá, que é onde a gente tá. Então você vai perceber que você não consegue muitas vezes ficar 5 minutos nessa nova frequência de realidade. Você não consegue fazer esse processo de uma forma rápida, de uma forma fácil, de um dia pro outro. Então você vai ter que mudar todo esse conjunto aqui que eu mencionei, de pensamentos, de ideias fixas, da ideia fixa que você tem sobre você. Então quando a gente começa a aprender a agir no nosso emocional, através de repetição, através de diversas ferramentas, o que a gente começa a fazer é não só se mover pra cá, como a gente começa realmente a conseguir se manter aqui aos poucos. Se manter no novo cenário de vida que a gente vai projetar, naquela nova concepção de realidade. Eu começo a conceber novas coisas e começo a me manter ali. A gente tá fazendo essa subida forçada aqui, ó, o tempo inteiro, olha. Tá indo pra cima, tá indo pra cima. Por quê? Porque se a rotina te ganhar, você volta pra cá. E não tem jeito. Se a gente não fizer esse processo de uma forma intencional, se a gente não fizer esse processo de repetição, se a gente não se convencer de tudo isso daqui, de todos esses pensamentos, se a gente não modificar a forma como a gente pensa sobre tudo e sobre a gente não vai acessar outra frequência. Em outras palavras, eu não vou acessar um novo resultado. Que é justamente isso que a gente tá fazendo aqui.